Olá, eu estou aqui com o Sérgio R. Moraes, que é especialista da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Sérgio, obrigada por estar aqui no 24º INCOB. Tema do nosso INCOB, gestão da água, responsabilidade de todos, você como representante aí do Poder Público Federal. Nós vimos aí muitas discussões a respeito do planejamento, da importância de um bom planejamento para o fortalecimento da gestão de recursos hídricos. Tivemos uma reunião hoje cedo com comitês interestaduais. Qual é a importância de que os planos de recursos hídricos sejam pactuados nas bacias hidrográficas? Bom, Soraya, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade dessa nossa conversa, né? Mais uma, e o sistema avança muito a partir dessas nossas conversas, né? Então é um prazer estar conversando com você, prazer de estar participando de mais um INCOB, um INCOB especial, né? Depois desse período aí de pandemia, em que foi realizado aí de forma remota. Então realmente tem sido assim uma experiência riquíssima reencontrar, né, tantos amigos, né, e tantas pessoas que trabalham nesse nosso sistema de gestão de recursos hídricos. A importância do planejamento, e a gente vem discutindo isso em várias oportunidades, em vários momentos aqui no INCOB, né, desde do pré-INCOB, que foram as jornadas de capacitação, e tivemos algumas delas dedicadas ao tema do planejamento, como em algumas rodas de discussão, fala, comitês. E o plano é um instrumento, né? Instrumento entendendo como ferramenta, um instrumento central da nossa política. Sem o plano, a gente não consegue organizar a nossa atuação. A gente tem que entender o plano como esse roteiro. Aonde que eu quero chegar? Como que eu vou chegar? O plano é que dá esse caminho, o plano é que indica esse caminho. Então, trabalhar o plano junto aos comitês que tratam da unidade de referência da nossa política, do nosso sistema, que são as bacias hidrográficas, é fundamental, é a organização da nossa atividade. E a gente falou muito disso aqui no INCOB também. Nosso sistema precisa se organizar, se reorganizar, dado todo o contexto que a gente está vivenciando no país e vivenciando no nosso sistema e na discussão em termos de água e saneamento. Bom, a gente já falou bastante aqui, são mais de 240 comitês de bacias, alguns já com a gestão avançando, outros iniciando. O que você diria para um comitê que está começando a pensar no seu plano de recursos hídricos e vai começar a discutir, né, dentro da bacia hidrográfica com os usuários, com as entidades civis e o próprio poder público, em especial municipal? O que você destacaria como fundamental para que eu tenha, ao final do processo, um bom plano? Eu acho que esse comitê que está começando, ele tem que buscar as boas práticas, buscar as lições que estão dando certo, buscar naqueles comitês mais antigos que já fizeram o dever de casa, que já estão numa outra etapa, já têm o seu planejamento organizado, já estão discutindo a implementação das suas ações, já estão discutindo a sua atividade regulatória a partir daquele planejamento, já estão discutindo a aplicação dos recursos a partir daquele planejamento. Então é fundamental se apoiar nessas lições aprendidas. Eu acho que essa é uma questão que vale não só para o comitê que está começando, mas para todo o nosso sistema de gestão de recursos hídricos. A análise crítica, ela é sempre fundamental, ela é importante. A gente já fez tudo, está perfeito? Não, a gente sabe que tem muito a melhorar. Mas a gente só vai conseguir melhorar olhando também para o tanto que a gente avançou, a partir da base do que já foi construído. A gente fez uma participação hoje na roda de discussão e aí a questão que eu coloquei, o copo nosso está meio cheio ou meio vazio? Acho que o nosso copo está meio cheio, a gente tem que enxergar o nosso copo meio cheio. E o comitê que está começando, então, ele tem que se aproveitar desse copo meio cheio e vamos encher ele mais. Vamos sair, vamos trabalhar a partir das coisas que já deram certo. Podem ser melhores? Sempre pode. Mas a gente já caminhou um bocado e a gente tem que ter muito orgulho de tudo que a gente já conseguiu fazer em termos de participação, em termos de organização dos comitês, em termos de implementar o sistema a partir dos seus instrumentos. Ótimo, aí você falou a palavra que eu queria, implementação.
Então, eu venho da época, né, quando começamos o processo de comitês no estado de São Paulo, o plano era importante, mas o plano ele era contratado por uma empresa, a empresa entregava o plano para a gente, prontinho, bonitinho, e ele ficava lindo na prateleira, né? As pessoas não conheciam aquele plano, as pessoas continuavam tendo ações na bacia sem verificar se aquela ação era uma prioridade. Como é que a gente pode, então, avaliar a implementação do plano, né? Qual é a importância da gente ter aí índices de avaliação desse plano? Como que o comitê pode se apropriar de fato do seu plano de recursos hídricos? Vou aproveitar a sua pergunta e voltar um pouquinho antes da avaliação da implementação, que na construção do plano. E aí eu falei também que é importante a gente se apoiar nas boas práticas. Então, vou citar o exemplo do Paranapanema, que você conhece muito bem. Sim. E tem toda a liderança desse processo. Essa elaboração, primeiro, a gente tem que sempre colocar na prática, não adianta estar só no discurso do processo participativo, da visão integrada, ela tem que acontecer na prática, ela tem que acontecer de baixo para cima. Essa foi a primeira lição no Paranapanema. E a segunda lição, que partiu de uma reflexão, para que eu implemente um planejamento, o meu plano ele tem que ser, entre aspas, implementável. Ele não pode ser genérico, ele não pode ser uma carta de intenções, ele não pode ser só um desejo do que eu quero fazer. Ele tem que ter o como, ele tem que ter o quando, ele tem que ter o com que recursos, em que tempo. E ter este roteiro operacional é o que qualifica o planejamento para que ele seja implementável, para que eu possa acompanhar a implementação. Foi o que foi feito no Paranapanema, que foi pioneiro, né, na criação de um pós-plano, que é um manual operativo, que é esse roteiro operacional das ações priorizadas para que elas de fato aconteçam. E aí, quando eu chego nesse estágio, aí sim é importante eu falar da métrica, aí sim eu consigo avaliar o que está sendo feito, porque ele foi concebido, foi criado, foi negociado e foi pactuado para acontecer daquela forma. Aí eu consigo medir. E aí, respondendo a sua pergunta finalmente, é importante medir? Sem dúvida nenhuma. É a partir dessa medição que eu vou conseguir acompanhar o progresso do meu planejamento. E não é só o planejamento, é o planejamento como roteiro de todas as coisas que tem que acontecer na bacia. E avaliar esse progresso, a gente chega numa outra coisa importante da implementação, que são ciclos. Eu tenho um planejamento de longo prazo, mas é importante que eu visite ele periodicamente para manter no rumo, para corrigir o rumo. Eu tenho que trabalhar em ciclos de implementação. Quem vai me balizar o meu próximo ciclo? Avaliar o primeiro e balizar o segundo e o terceiro, assim por diante. É essa a métrica da avaliação. Então é importante medir, mas medir tem que estar dentro de um contexto. Eu tenho que ter o que medir. E hoje eu acho que a gente tem cases importantes, a começar pelo próprio Paranapanema, que eu citei e vou reforçar aqui, como um case de é possível medir. E aí faz sentido, e aí a gente consegue ver o avanço, e aí é o copo meio cheio, enchendo cada vez mais. Com certeza. Ô Sérgio, e aí a gente tem visto, né, aí nas conversas com os comitês, né, então a gente consegue pactuar um bom plano, a gente consegue aprovar esse plano e todo mundo está muito animado, mas existe uma expectativa sempre de que o poder público vai olhar para esse plano também, então tanto em âmbito estadual, municipal e federal, né? Mas muitas vezes isso acaba que não acontece, né? Não há uma adesão, né, desse plano, o próprio governo muitas vezes ele investe recursos na bacia hidrográfica, mas não olha para o plano de bacia. Os próprios prefeitos, muitas vezes, estão ali numa área crítica que eles poderiam fazer um investimento que vem a contribuir para a implementação do plano. Como que nós podemos, né, de alguma forma, fazer essa integração de fato do planejamento, do investimento? Em especial, a gente falou hoje, né, do poder público, nessa responsabilidade de financiamento, de planejamento. Como fazer para que essa integração de fato aconteça e o plano seja reconhecido como um plano de ser utilizado na prática, né? Sair da teoria, quer dizer, o comitê tem toda aquela expectativa de discutir oficinas e fazer diagnóstico. Como? O comitê
Para começar a história, o comitê ele tem muito poder. Eu acho que ele não pode jamais abrir mão desse poder de aprovação do plano. E aí, para que a gente consiga atingir, seja o poder público, sejam os setores usuários, seja o próprio comitê, é importante que o plano tenha, primeiro, consequência regulatória. Então, o plano não é voluntário. Uma diretriz do plano, ela tem que virar deliberação do comitê, ela tem que virar resolução do órgão gestor, ela tem que virar um regulamento que passe a ser seguido. Aí eu deixo de ter o plano como uma diretriz que, talvez eu vá seguir. Não, é uma diretriz normatizada. Está ali na deliberação do comitê, está ali na resolução do órgão gestor. Então o plano tem que ter consequência regulatória. E o plano, para ele ser de fato implementado, ele tem que ter impacto orçamentário. No próprio poder público, eu tenho que comprometer o orçamento. Eu não posso terminar um plano e o orçamento, por exemplo, do órgão gestor que tem responsabilidade numa determinada bacia, ele não ser modificado, adaptado, ou aquele plano não tem influência nenhuma. Da mesma forma, a bacia, que ela também tem a possibilidade, por exemplo, nas bacias que já implementaram a cobrança, e toda bacia ela tem que almejar, ela tem que, porque isso empodera a bacia, porque eu tenho os recursos disponíveis para fazer gestão, eu tenho ali os recursos para aplicar o plano. Então, para que a gente dê esse salto, a gente tem que mirar essas duas questões. O plano tem que ter consequência regulatória, não só no comitê, mas em todos os atores do SINDI, cada um com a sua responsabilidade, e ele tem que ter impacto orçamentário, seja no orçamento dos diversos atores ali na bacia, seja da própria bacia, que pode deliberar pela implementação da cobrança e ter os seus próprios recursos para implementar as suas ações. Sérgio, foi muito bom falar com você. Eu acho que nós teríamos aqui uma tarde inteira para conversar sobre esses temas, que são temas muito importantes para os comitês de bacias, né? Há uma ansiedade muito grande, né, por ver realmente isso acontecer. Então, eu agradeço demais. E, para a gente finalizar, fala, você está com a gente aqui todos esses dias, o que você sentiu de diferente nesse Sincob? Olha, Soraya, esse Sincob eu acho que deve ter sido unânime em todas as entrevistas que eu sei que você está fazendo ao longo da programação. Acho que ele foi impactante em diversos aspectos, né? Desse reencontro, né? Já foi citado do Sincob do abraço, né? E essa vontade de fato a gente conseguir interagir presencialmente novamente, mas ao mesmo tempo ele também, além de todo esse simbolismo do encontro presencial, é de mostrar que o sistema está vivo, o sistema está atento e ele quer caminhar na sua missão de fazer a gestão das águas do país. Então, acho que esse é o principal. Se a gente tinha dúvidas, e a gente, nesse período de pandemia, tivemos dúvidas de diversas naturezas, essa a gente já pode colocar num canto, porque realmente está vivo, está forte e tende a ficar cada vez mais, porque esse é o sentimento que a gente encontrou, né, alimentou e fortaleceu aqui no Sincob. Muito bom. Sérgio, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Valeu, Soraya.